Olá, profissional ligado na sala da elétrica, seja muito bem-vindo. Eu sou o Poleto aqui da sala da elétrica, sou formado em pós-graduação na área de automação e controle. Eu tenho 40 anos de experiência na área de instalações elétricas e hoje eu estou aqui para mostrar uma coisa muito legal, uma sensacional, você vai adorar. A gente vai falar hoje sobre relé de impulso. Me acompanhe aí. No vídeo anterior, a gente falou sobre um clássico da instalação elétrica, que é o interruptor paralelo, aquele que você comanda um ponto de iluminação através de dois locais diferentes. Hoje eu estou trazendo um acessório que já faz algum tempo que está na área, né? Todo mundo usa, todo mundo está aplicando e você precisa conhecer e saber como lidar com esse componente para você poder modernizar o seu modo de instalação e trazer e agregar coisas boas aí para o seu cliente, né? Na verdade, você vai agregar tecnologia na sua instalação. Lembrando que no nosso curso a gente está frisando para você, que é da área de elétrica, que você tem que trabalhar com um diagrama, né? O diagrama multifilar, ele vai trazer para você a condição de entender como funciona o equipamento que você está trabalhando. Beleza? Depois que você fizer o diagrama multifilar, entender como que o equipamento funciona, você vai fazer o diagrama unifilar. O diagrama unifilar vai te dar condições de você entender quantos fios vão passar pelos eletrodutos, de onde vai sair o fio e para onde ele vai sair. Tá bom? Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que todo equipamento elétrico que você vai trabalhar, antes de mais nada, você tem que conhecer o funcionamento dele. Você tem que ver o que está escrito no componente e ver as características dele na embalagem. E aí você vai poder fazer a ligação corretamente. Com a atenção no diagrama, passando para o diagrama multifilar, você vai ter condições de entender como é que funciona o equipamento. Então eu queria apresentar para vocês o relé de impulso, tá? Eu vou mostrar aqui na câmera pertinho, ó. O relé de impulso ele está desligado e em determinado momento ele aciona uma saída, aciona outra saída e ele desliga as duas saídas. Eu estou fazendo manualmente, liga uma, liga outra, desliga as duas, tá? Mas isso daí, quem vai fazer é o impulso que você vai dar num interruptor de campainha, né? Você vai pegar o interruptor de campainha, vai dar um pulso, né? Ó, você vai dar um pulso, ele vai mandar um pulso lá para a bobina do relé de impulso e aí ele vai alternar o funcionamento dos contatos. Se você tiver uma lâmpada na saída desse contato, você vai fazer ela alternar da mesma forma que alterna os contatos. E eu vou mostrar isso para você. Em primeiro lugar, eu passei aqui para a lousa, tá? As características do componente que eu vou trabalhar, tá? Então, qual é a característica desse componente? Ele tem lá uma parte eletrônica, né? O símbolo dele está aqui. Ele tem um contato, né? Esse é o símbolo do contato. E aqui ele fala qual é a tensão de trabalho do componente. Então, no nosso caso, ele trabalha com 120 volts, corrente alternada. Então, você já sabe que esse equipamento não dá para você ligar numa linha de tensão de 220 volts. Então, você vai já saber qual é a linha de tensão que você vai pôr. Então, você vai colocar lá no teu diagrama um fase e um neutro, que é para suprir esses 120 volts aí, que é o funcionamento do aparelho. Ah, Poleto, mas a minha linha é 127 e você está ligando e o aparelho funciona 120? Isso quer dizer que o fabricante já sabe qual que é a tensão mais provável que as pessoas utilizam. Então ele deixa uma tolerância de tensão, tanto para mais como para menos. Se for 10% para mais, ele vai estar aí 130 volts, 132 volts. A gente trabalha com 127 volts, vai atender normalmente o funcionamento do equipamento. Se eu diminuir 10%, ele vai estar lá 130
12, 108 volts, mais ou menos, tá? Então, está dentro do padrão que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, dita para as empresas de energia elétrica que pode ter, no máximo, 5% a menos e mais 10% de energia elétrica. Então, o 120 está dentro da tensão de trabalho que a gente tem na nossa residência, tá bom? Outra coisa importante que você tem que ler lá no equipamento aqui é um símbolo, pessoal, de contato. É esse contato que vai ficar alternando para fazer o funcionamento da lâmpada que a gente vai mostrar para vocês, tá? E aqui ele está dizendo o seguinte, em 220 eu posso aplicar até 16 amperes nesse contato. Isso é uma indicação muito importante, tá? Em 127, eu vou poder usar pelo menos menos, a metade, geralmente. Então, até 8, 10 amperes é o máximo que eu posso usar ele em 120 volts, tá bom? Então, esse é um cuidado que você tem. Qual a tensão que vai trabalhar o equipamento e qual a corrente que vai passar pelo contato que você vai ligar, no nosso caso aqui, a iluminação da dependência que você está querendo instalar, tá bom? Outra coisa importante que você tem que saber é o esquema de ligação e o funcionamento do componente, tá bom? Lá na etiquetinha, né? Geralmente no corpo do componente, ele tem um desenho que eu passei aqui para a lousa, que é exatamente esse aqui o desenho, ó, tá? Isso aqui não é um relé de impulso, então ele vai funcionar conforme eu dou um impulso nele. Quem vai dar o impulso? O botão da campainha, né? O pulsador que a gente chama. O pulsador vai dar um pulso aqui e esse contato que estava aberto, ele vai fechar. Isso é que o diagrama está mostrando aqui. Quando eu tornar a dar o pulso, ele vai abrir. Então ele abre e fecha de acordo com o pulso que ele recebe lá. Então, nós vamos aqui no diagrama multifilar para me explicar para vocês como é que eu faço para substituir aquele interruptor paralelo que a gente fez no vídeo anterior por um relé de impulso na minha instalação, tá bom? Então, como que funciona? Eu tenho lá o meu relé de impulso, eu coloquei lá no meu diagrama. Eu tenho a minha lâmpada que vai funcionar, que eu quero controlar. E eu tenho duas botoeiras de campainha. Aqui é o símbolo, segundo a NBR 5444, o símbolo de um pulsador, que para nós vai ser o botão da campainha. Então, eu aperto o botão da campainha e ele fecha o contato. Eu tiro o dedo, ele volta a abrir. Então, eu apenas dou um pulso quando eu aperto o botão. Eu vou ter dois, porque lá no vídeo anterior a gente usou 2 interruptores paralelo, um em cada lugar. Pode ser numa escada, por exemplo, né, na parte de baixo da escada ou na parte superior da escada. E aí eu vou fazer a ligação de acordo com isso, com o diagrama multifilar que está aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não tenho que ligar 120 volts, ó, que está escrito aqui. Ele tem que energizar 120 volts. Aonde eu ligo o 120 volts? Eu ligo aqui, ó, nesse A1 e A2 do componente. É ele que eu tenho que alimentar com 220. Como ele é com 127 volts, perdão. Como ele é um 127 volts, eu vou usar um neutro. Então o que eu tenho que fazer? Lá no vídeo anterior a gente falou para vocês, ó, sempre eu vou mandar o neutro para a lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada é 127 também. Como o equipamento é 127, eu já pego o fio neutro, ligo no meu aparelho. Depois eu vou fazer o diagrama unifilar e a gente vai ver quantos fios vão em cada condutor, de onde ele vai sair e para onde ele vai, tá bom? Nesse caso aqui a gente tem que ligar um fio neutro que vai servir para fazer a alimentação do equipamento eletrônico e o neutro vai para a nossa lâmpada, porque ela também é 127, tá bom? Aí eu vou ter que mandar um fio de fase, certo? Para as botoeiras, tá? Esse fio de fase é um fio do circuito número 1, ele vai passar por toda a minha instalação. Então, aonde tiver esse contato
de esse pulsador, eu tenho a facilidade de descer um fio para o pulsador. Vamos supor que aqui é na parte de baixo da escada. Lá em cima, provavelmente eu vou ter esse condutor aqui também, condutor de fase de iluminação. Eu vou puxar ele, né? Vou derivar para a minha botoeira. Tanto um quanto o outro vai ser responsável para dar o pulso no meu relé de impulso. Então eles estão em paralelo, ó. Eu estou fazendo uma ligação paralelo. É a mesma fase, ó, certo? E aqui eles estão ligados em paralelo. Eu vou mandar um fio até o A1 do meu equipamento. Então eu já liguei o A2, já liguei o A1, certo? Esse mesmo fio eu vou ter que colocar no contato. Então acompanha aqui no diagraminha do componente. O componente está me dando um nome, né, para o contato. É o nome 1 e 2, um contatinho aberto, ó, aberto. Ele não dá continuidade. Então eu tenho que ligar no 1 e no 2 para utilizar esse contato onde eu quero. No nosso caso, eu vou ligar o 1 e o 2 para poder ligar a nossa lâmpada. Tá vendo? Ó, tá vindo fase. Quando ele fechar, ele vai mandar tensão para a lâmpada. Quando tiver tensão na lâmpada, vai passar corrente e aí a lâmpada vai acender. Quando eu quando eu der um outro pulso aqui, esse contato vai abrir e aí ele vai ficar aberto até que alguém dê um pulso. Ou na parte de baixo da escada ou na parte superior da escada. Então, qual é a função predominantemente do relé de impulso? Ele recebe um pulso e ele fecha o contato. Ele vai ficar com o contato fechado até eu dar um novo pulso. O pulso, pessoal, no intervalo de um pulso para o outro, o componente não fica energizado, né? Isso que é legal, eu não gasto energia elétrica. Eu só vou gastar energia elétrica quando eu der um pulso nas botoeiras, né? Quando eu der um pulso nas botoeiras. Aí eu mando energia para lá. Ele coloca o contato na condição que eu quero. Se ele estava aberto, se ele estava aberto, ele fecha. Se ele está fechado, ele abre. Então, ele funciona dessa forma. Eu posso ligar num lugar, desligar no outro. Ligar de novo no outro lugar e desligar posteriormente em outro lugar. Então, resumidamente, é assim que a gente vai fazer a instalação do nosso relé de impulso, tá? O nosso relé vai funcionar dessa forma, como está no esquema unifilar. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o diagrama unifilar, tá? Que agora a gente vai saber para onde vai os fios e depois eu vou mostrar para vocês lá na prática como que eu vou passar os cabos, né, os condutores, para colocar esse equipamento em funcionamento. Me acompanhe aí. Agora nós vamos mostrar para você como é que você enxerga quantos condutores vão estar dentro dos eletrodutos e de onde ele vai para onde ele vai, tá bom? Me acompanhe aqui no diagrama unifilar. No diagrama unifilar, eu estou fazendo aqui a localização dos componentes. Eu tenho o relé aqui, ó. Se você lembrar lá no diagrama unifilar, esse era o símbolo do relé, né? Na nossa legenda ele está aqui, ó. Relé de impulso, tá? Eu tenho duas botoeiras, uma em cada local, distante uma da outra. Como a gente deu de exemplo, pode ser numa escada, um na parte de baixo e outro na parte superior da escada. E a lâmpada que vai ser comandada por esses dois componentes. Então vamos lá. No diagrama multifilar, você viu que eu preciso mandar um fio de fase e um fio de neutro para fazer alimentação lá no meu aparelho, certo? Então eu pego um fio de fase, coloco ele descendo até onde estiver o meu aparelho.
No nosso caso aqui, na parte prática, eu vou mostrar para vocês que ele está lá no nosso quadro de disjuntores. Então eu coloquei lá no quadro de disjuntores só para você ter uma noção mais ou menos onde eu posso instalar. Existem vários modelos de motor de relé de impulso e você pode pôr tanto no quadro de disjuntor lá no QDC, que geralmente ele é quase do mesmo tamanho de um disjuntor, ou você pode colocar ele dentro da caixinha aonde está os componentes, né? Onde está o pulsador. Então ele já foi feito de um tamanho tal que você consegue colocar ele dentro da caixinha 4x2 ou 4x4, seja onde for necessário você instalar o relézinho. Então existem vários modelos, você vai escolher aquele modelo mais propício para a sua utilização, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho que descer um fio de fase e o neutro até aonde está o meu equipamento, tá bom? Porque um fio de neutro eu vou ligar na bobina A2 do meu relé, né, de impulso, como está lá no diagrama multifilar. Eu vou ter que ter um fio de fase que eu vou ligar lá no contatinho lá, da mesma forma que você vê lá no diagrama multifilar, tem que descer um fase para o contato lá. Então, eu estou descendo um fase lá. Depois, eu tenho duas particularidades aqui que eu vou ter que fazer na ligação na prática. Eu vou ter que mandar um fio, que a gente vai chamar fio de retorno, do A1 do relé de impulso. Vamos lá. O A1 é o que vai fazer o relé dar o impulso. É a energia que eu vou colocar no A1, A2, 127 volts, certo? Desse A1, eu vou ter que mandar um fio para um dos contatos, aqui ó, para um dos contatos do meu pulsador e também para um dos contatos do outro pulsador. Lembra? Eles estavam em paralelo. Então, os dois têm que receber esse mesmo fio. Então, eu vou mandar um fio daqui, desse aqui, passando pela minha tubulação, pelos meus eletrodutos lá no teto, né, ou na parede, dependendo de onde eles estiverem, e vou ter que chegar com eles até onde estiver o meu relé de impulso. Depois, eu vou ter que colocar no pulsador também o fio de fase, certo? Então ele vai funcionar como um interruptor, só que ele vai ser um pulsador que a gente vai colocar um pulsador de campainha. Então, ó, tá aqui a fase vindo aqui, a fase vindo aqui, tranquilo? Depois da saída daquele contato do relé de impulso, eu vou ter que pôr a lâmpada. É a lâmpada que vai receber a tensão da rede através desse contatinho. Quando ele estiver aberto, a lâmpada vai estar apagada. Quando ele estiver assim, ó, fechado, a lâmpada vai estar acesa. Então, ela vai alternar de acordo com a alternância desses dois contatos aqui, tá bom? Então, vai lá. De lá do contato do relé, eu vou puxar um fio de retorno, que eu vou chamar ele de fio C, né, de retorno do contato, vou levar ele até a minha lâmpada. Então, na lâmpada, na caixinha de teto, lá em cima, eu vou ter o neutro e um condutor de retorno lá do contato. No condutor, no eletroduto que desce para o primeiro interruptor, vamos supor, na parte superior da minha escada, eu vou ter que ter um fase do circuito número 1, que é o circuito que alimenta a nossa iluminação, e um retorno do fio A1 que vem lá do relé de impulso, tá bom? Depois no outro botoeira, na outra botoeira, né, no outro pulsador, na parte de baixo da minha escada, vai ter que ter esse mesmo fio. Então, o que você pode fazer? Você pode mandar um fio ligado no contato aqui, ligar outro fio e mandar até aqui na parte de baixo da escada. Depois você vai ligar um outro fio daqui
e ligar até o relé de impulso. Na verdade é o mesmo fio, só que ligado em pontos diferentes. É por isso que tem, né? Eu vou ligar um fio daqui para cá e um fio daqui para cá e deixar ele lá na minha instalação, onde está o meu relé de impulso. E aí a gente vai fazer ele funcionar. Cada pulso que eu der aqui, ele vai mandar um pulso aqui, que vai fechar o contato, que vai ligar a lâmpada. Eu vou dar outro pulso, esse contato vai abrir e a lâmpada vai desligar. Então ela vai funcionar comandada de 2 pontos diferentes, igualzinho o nosso interruptor paralelo, só que é de uma forma diferente. Vamos supor que se eu quisesse ligar um outro ponto, essa mesma lâmpada. Vamos supor que eu tenho um corredor grande, então eu tenho um ponto aqui e o outro lá no fundo. Vamos supor que no meio eu construo uma porta lá e eu preciso fazer funcionar. No caso do vídeo anterior, eu ia ter que instalar um equipamento chamado interruptor intermediário, né? No nosso caso aqui, eu só vou precisar de mais um pulsador. Eu vou pôr aqui para vocês verem, ó. Eu vou ligar um condutor até onde tiver o pulsador que eu quero que funcione. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pôr o fio de fase e eu vou pôr o retorno A1. Entendeu? Ficou muito mais simples de você ampliar a sua instalação colocando o relé de impulso. Então é só colocar mais um interruptor de pulso. Eu vou ter só 2 fios. Então eles estão ligados em paralelo. Eu posso ligar esse A1 no A1 que estava aqui e no A1 que estava aqui. Ah, Poleto, mas aqui já tinha 2 fios. Então eu ligo onde só tem um fio. Ou faço uma derivação na caixinha de teto lá. Posso ligar um fiozinho lá e derivar para o meu botoeiro. Eu posso ligar mais quantos eu quiser, né? Eu posso pôr aí quantos eu quiser. No caso do vídeo anterior, se eu quisesse ampliar os locais, eu ia ter que instalar mais um equipamento diferente daquele que já está instalado lá, diferente até o funcionamento dos contatos, tá? E eu ia ter que, se eu quisesse mais de 3 pontos, colocar mais contatos, né? Mais interruptores intermediários. Nesse caso aqui é mais simples a ligação, é mais direta. Eu comando por 3 pontos essa minha lâmpada, só acrescentando um pulsador e 2 fios. O intermediário, além de ter o intermediário, eu tenho que colocar mais 4 fios. Se você ver, quanto mais eu ampliar a minha instalação, se for igual do vídeo anterior, eu vou gastar muito mais fios. Nesse caso aqui eu gasto bem menos fios para poder fazer todas as ligações. Aqui eu tenho a nossa legenda. A legenda está me dizendo o que é cada componente e o que é cada condutor na minha instalação. Então eu tenho lá esse símbolo, que é o mesmo símbolo do relé de impulso. O que é isso aqui, Poleto? Relé de impulso. Pode ser qualquer marca. Existem várias marcas aí, tá bom? O que é isso aqui? Que desenho é esse aqui? É um pulsador. É o pulsador da campainha que a gente já falou para você. O que é essa lâmpada? O que é esse símbolo, na verdade, né? Esse símbolo significa uma lâmpada. O que é esse condutor azul? Esse azul que tem no meu diagrama aqui, ó, é o condutor de neutro. O que é esse preto aqui? É o condutor de fase. Os dois pertencem ao circuito número 1. Então lá no meu QDC, ele vai sair de um disjuntor e ele vai ser o circuito número 1, tá bom? O que é esse tracinho com um A1? É um fio de retorno que vem da bobina A1 do meu pulsador. Vamos voltar lá no desenho? Ó, o nosso relé de impulso, ele tem para funcionar A1 e A2. Esse A1 é exatamente esse fio aqui, ó. É um fio que sai do relé e vai para as botoeiras, tá? Então eu coloquei aqui, ó, A1, condutor de retorno. Como ele é A1, ele vem da bobina A1. Depois eu tenho aqui, ó, um condutor de retorno também, mas ele tem a letra C. Então é o condutor de retorno do contato, né? Daquele contato lá, ó, 1 e 2 do meu equipamento, que vai controlar quem? A minha lâmpada, tá? Esse
condutor de retorno é o que vai trazer energia para que a lâmpada funcione, tá bom? Agora eu vou mostrar para você como você deve fazer para poder transportar do diagrama unifilar para a sua parte prática, certo? Então você vai compreender que depois que eu fiz o diagrama multifilar, onde eu conheci o equipamento, onde eu vi todos os fios que eu vou fazer para ele funcionar da forma correta, eu passo ele para o esquema unifilar. Isso é importante você saber. É lá no unifilar que você vai saber quantos fios vão passar dentro dos eletrodutos que você tem dentro da sua instalação. De acordo com o nosso unifilar, para a instalação do relé de impulso que a gente fez no na nossa instalação, né, a gente tem os eletrodutos aqui, ó, em vermelho, tá? Aqui, ó, tecendo todos eles. E sobre os eletrodutos eu coloquei os símbolos, né, que a gente aprendeu aí dentro desses dois vídeos que a gente fez. E aí eu vou falar para você que o relé de impulso, existe dois tipos que a gente pode instalar. Aliás, vários tipos, dependendo do fabricante. Nós temos um pequeno, né, que é mais ou menos desse tamanho aqui, ó, que a gente pode instalar ele aonde? A gente pode instalar ele na nossa caixinha 4x2 aqui, ó. Eu coloco o suporte, coloco um interruptor na horizontal aqui, ó, e a partir daqui eu saio com todos os fios para minha instalação. Ou o modelo que a gente instalou aqui para vocês verem como funciona, que é um que parece um disjuntor. Você vai instalar ele lá no seu quadro de disjuntores, lá no QDC, quadro de distribuição de circuitos. Esse quadro geralmente tem, ou se foi você que projetou, tenho certeza que você deve ter deixado um pouquinho de espaço, então você vai usar esse espaço para colocar um relé de impulso. E aí, se você olhar lá no seu diagrama unifilar, você vai ver que aonde está o relé de impulso, eu tenho 4 fios que eu vou ter que passar pela instalação para que esse equipamento funcione adequadamente como a gente prevê, né? Então, olha lá, eu tenho um fase e um retorno que vem da bobina. Eu tenho um neutro e o C, que é o retorno que vem do contato do relé. Então, nas botoeiras, ó, o símbolo de pulsador de campainha, ele está aqui. Para me ligar a botoeira, dos fios que vêm de lá, eu vou ligar um fio número 1, que é a fase do circuito número 1, e vou ligar ele na botoeira. No segundo parafuso que eu tenho, eu vou ter que pegar o retorno que vem do A1 lá do meu relé de impulso e ligar nele. Tanto o retorno como fase do circuito 1 vai continuar. Então, ó, ele vai passar aqui dentro e o retorno está aqui também, ó. Então eu vou mandar lá para o outro botão pulsador. Então eu vou vir com os fios daqui, ó, vou passar por essa caixinha de teto, vou descer até o meu pulsador, 2 fios. O fio do circuito número 1, que é o circuito de iluminação, e o retorno da bobina A1, tá? Que é lá do meu equipamento, do meu Finder. Eu tenho 2 fios, vou ligar também no meu pulsador aqui de campainha, tá bom? Agora eu tenho mais um fio para ligar para poder fazer funcionar a lâmpada, que é o retorno do contato. Tá vendo lá o C? Retorno do contato. E o neutro, que é para me ligar a lâmpada. Então esse neutro e esse retorno vai ter que passar pela caixinha de passagem, né, do teto, vai seguir, olha ele aqui, ó, o neutro e o retorno do contato, vai seguir, vai passar dentro do eletroduto. O retorno do contato é esse fio preto aqui, ó, que está chegando no receptáculo da lâmpada. O neutro é esse neutro aqui. E esse neutro, ele sai para a instalação, certo? Assim como o fase do circuito 1. Então, de acordo com... É exatamente igual como a gente ligou lá, a gente verificou lá no nosso diagrama de unifilar, tá? Chega o fase e o neutro, ele passa por todo o circuito e continua, tá? E eu aproveito esse circuito para ligar o meu interruptor, né? O meu pulsador.
Então agora a gente vai verificar se está funcionando corretamente. Eu vou ligar o meu relé, vou dar um pulso no meu relé, tá vendo? Eu dei um pulso, tá ok? E eu vou desligar no outro pulsador. Desligou. Eu vou ligar nesse aqui, ligou a lâmpada, e eu vou desligar, né? O detalhe que eu gostaria de falar para você é o seguinte, se eu precisar colocar mais um ponto para poder ligar essa iluminação, fica fácil, porque é só eu pegar 2 fios desse daqui e colocar na outra caixinha de teto, aonde eu preciso, na outra caixinha de derivação, onde eu precisar ligar um interruptor. Então eu posso ligar mais um, mais 2, mais 3. Se eu tivesse que ligar isso igual no vídeo anterior, com 2 interruptores paralelos, eu ia ter que ter eu ia ter que ter mais 2 interruptores intermediários. Isso daí ia ter que passar uma quantidade de fios muito maior, tá? 4 fios em cada um dos interruptores. No caso aqui do relé de impulso, eu vou passar apenas 2 fios, tá? Então essa nova tecnologia, de acordo com a sua necessidade, ela vai te ajudar a fazer uma instalação bem mais rápida e uma instalação mais simples, né? Com fios de uma bitola menor, tá? Sem deixar de atender a norma NBR 5410. No vídeo passado, a gente verificou como é que instala um interruptor paralelo. Nesse vídeo, a gente verificou como é que funciona um relé de impulso, que é uma tecnologia nova e que está aí disponível para você profissional, se você quiser adotar nas suas instalações. Existe muito mais componentes, né? Existe muito mais formas de você fazer as ligações. Existe muito mais instrumentos que a gente pode usar, não só para verificar o funcionamento, como para procurar um defeito na nossa instalação. Então fique conosco que no próximo vídeo a gente vai dar muito mais dicas para você.